Construtor de chatbot. Agora nesse vídeo eu vou te explicar como você configurar o teu primeiro chatbot, né? Eu vou trazer algumas explicações, não vou trazer uma explicação completa dele, detalhado, porque senão o vídeo ficaria muito longo e acaba que você provavelmente desanimaria pela metade, né? Então eu vou mostrar objetivamente assim as funções mais usadas, mais sensíveis, mais complexas, né? Então, antes de mais nada, nessa tela aqui do chatbot, eu vou criar logo um chatbot aqui para te mostrar um detalhe importante. Logo no início, chatbot tutorial. Nessa tela inicial aqui, você vai definir o título desse chatbot, que é um título só de controle interno, a descrição, que também é de controle interno, e aqui você pode definir os números para teste. O que é esse número para teste aqui? Isso aqui é para que, por exemplo, se você já tiver com um número com muitos clientes chamando, então você não vai correr o risco de ter clientes recebendo chatbots desconfigurados ainda. Então você define aqui, por exemplo, o seu número pessoal, você insere aqui, para que o chatbot só dispare quando for chamado a partir do número que você inserir aqui, né? Então o número que você insere aqui não é o número de WhatsApp que está conectado na plataforma, é o número que você vai chamar o número que está conectado, né, para você poder fazer as simulações ali, testar o chatbot e tal. E ele só funciona se estiver ativo, né? Então, no momento, se você tiver com o chatbot funcional e quiser desativar rapidamente, basta editar o chatbot e marcar ele e desmarcar esse ativo aqui, né? Por enquanto eu vou deixar como ativo, clicar em salvar. Bom, antes de começar, eu já estava querendo já mostrar inicialmente a parte onde você habilita, né? Porque muita gente consegue até criar o chatbot, configurar, mas não consegue colocar ele para funcionar. Então eu vou mostrar logo essa funcionalidade, que você vem aqui em instâncias, entra na sua conexão, né? Eu vou entrar aqui em ver detalhes. E aqui você vai ver aqui, ó, chatbot inicial. Aqui você vai selecionar o chatbot que você criou lá, né? Obviamente você pode fazer isso ao final do processo. Eu já estou mostrando já no início desse vídeo, porque é muito provável que uma parcela de pessoas se resolva só com essa informação aqui, né? Então por isso que eu estou começando com ela. Mas voltando aqui ao construtor, vamos lá em ver fluxos, né? Porque se você clicar aqui em editar, você só edita aquelas informações iniciais, por exemplo, se você quiser tirar o número, né, quando você finalizar, ou inserir um outro número, se você quiser que mais uma pessoa também consiga testar. Enfim, vamos em ver fluxos. Aqui é que a brincadeira começa a ficar boa, vamos dizer assim, né? Então aqui o primeiro passo é a gente criar o primeiro fluxo. Eu já vou criar esse primeiro fluxo com o menu lista, que é o mais complexo, porque aqui, deixa eu colocar aqui, boas-vindas. Esse vídeo aqui eu até tentei criar um roteiro para poder não me perder tanto, mas como são tantas informações, eu decidi gravar, vamos dizer assim, sem muito roteiro, porque realmente são muitas possibilidades, né? Então, para não ficar travado e não deixar de gravar o vídeo, eu decidi gravar dessa forma, sem muito roteiro, né? Então me deu um desconto aí se porventura eu me perder ou eu falar demais em alguma opção. Então aqui, depois que a gente entrou, eu já estou criando o primeiro fluxo. Nessa segunda linha aqui você tem os tipos de fluxo disponíveis no nosso sistema de chatbot. Eu vou dar uma explicação rápida, né? A mensagem de texto é a mais comum. Aqui na aba conteúdo é onde você vai inserir. Então, se você quiser mandar uma mensagem de boas-vindas, vou colocar aqui, por exemplo, primeiro nome, que é a variável que puxa somente o primeiro nome do contato. Eu vou colocar aqui saudação min, que é boa tarde, bom dia ou boa noite com letra minúscula, né? Como posso te ajudar hoje? Pronto. Eu vou salvar aqui só para a gente já ter esse fluxo ali salvo, que ele já fica aqui ao lado, né? Mostrando. E eu vou clicar nele novamente, porque quando você salva, ele zera tudo e fica pronto para um próximo fluxo, né? O ideal mesmo
seria você planejar, criar logo todos os fluxos para que quando você for fazer as interligações aqui nas condicionais já estejam todas disponíveis, né? Quando você vier aqui, por exemplo, em ir para fluxo, que a gente já vai chegar lá, tá? Eu só estou dando um pulo temporal assim, só para falar o porquê que é mais interessante criar todos os fluxos primeiro, mesmo sem definir tipo, sem inserir conteúdo, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, eu vou clicar aqui em novo fluxo e vou colocar comercial, por exemplo. Eu vou deixar. Ah, tá. Eu comecei a explicar, tá vendo? Quando é sem roteiro, a gente às vezes fica meio perdido. Essa segunda linha aqui, presença em segundos, é aquele digitando ou gravando áudio, né? A depender do que você esteja mandando. Se for um arquivo, se o tipo de fluxo for arquivo e na URL aqui a extensão do arquivo for .ogg ou MP3, ao invés de ele mandar digitando, ele vai mandar gravando o áudio, né? Então é muito importante colocar isso aqui para deixar o atendimento minimamente humanizado, vamos dizer assim, por mais que o cliente vá perceber que é um chatbot, né? Mas fica mais agradável para quem está interagindo, né? Então eu vou colocar aqui 5 segundos, que é o tempo assim padrão normalmente que a gente coloca. E é o máximo de 15 segundos. Acima disso aí ele não vai rodar. Então você tem esse, esse, esse teto, vamos dizer, né, de 15 segundos. Comportamento, enviar e aguardar ou executar o próximo automático. Então eu posso, por exemplo, deixar ele no funcionamento padrão, que é ele vai mandar aquele texto, né? Deixa eu só finalizar aqui. Deixar ele como enviar e aguardar mesmo. Vou botar como texto, mensagem de texto comercial. Só para a gente ter um outro aqui, senão eu começo a me perder. Comercial. Vamos lá. A gente estava lá nele, né? Então aqui o comportamento enviar e aguardar. Quando você define esse daqui, ele vai mandar o conteúdo, seja mensagem de texto, arquivo, botão, e vai aguardar uma interação do usuário, né? Essa interação que o usuário mandar, ele vai começar a ser filtrado pelas condicionais, que por enquanto eu não vou chegar nela ainda não. Eu vou continuar explicando essa parte aqui anterior, só para você entender melhor, né? Um ponto importante é o fluxo inicial. Você tem que marcar um dos fluxos para ser o inicial, né? Porque essa ordem aqui ela é só estética, tá? Tanto faz se você nesse momento como ele tem inicial, ele não aceita que você coloque outro fluxo acima dele, né? Mas se eu criar, por exemplo, financeiro aqui, um outro fluxo chamado financeiro, deixar como mensagem de texto mesmo, financeiro. Veja que criar fluxo é muito simples, né? Eu só estou preenchendo aqui, salvei, ele já insere lá. Então aqui, tanto essa ferramenta aqui de ordenação, isso aqui não tem nenhum valor técnico de funcionamento, ele é só estético, né? Para que você possa melhor se organizar. Do mesmo jeito, esse aqui, ó, o esquema de fluxos, né? Se você clicar aqui, eu vou clicar em atualizar, e ele mostra aqui visualmente as conexões que os meus fluxos têm. Por enquanto não tem nenhuma, né? E essa parte aqui é apenas visual também para te ajudar a ver de uma forma macro, de uma forma com fluxogramas, como é que está a sua organização de relacionamentos entre fluxos, né? Então eu vou voltar aqui para o mapa de fluxos e vou criar uma conexão básica aqui só para a gente ver como é que fica lá. Então, explicado já essas partes, né? Eu expliquei aqui o enviar e aguardar, mas isso aqui poderia executar o próximo automático. Então, você pode ter, por exemplo, 3 fluxos. Um manda um texto inicial, o outro manda uma imagem, o terceiro manda um áudio. Né? Você pode fazer dessa forma aqui, sempre lembrando que se for usar executar o próximo, necessariamente é importante você definir presença. Né? Obviamente, todos é importante você fazer isso para tornar mais humanizado, mas no processo, no comportamento de enviar o próximo automaticamente, é extremamente importante para não correr o risco de ser banido e ele mandar tudo simultaneamente, né? E aqui você define o fluxo seguinte, por isso que eu falei que era importante você primeiro definir todo o escopo de quantidade de fluxos que você vai precisar,
das opções que você vai entrar, porque aí, à medida que você vai montando, já está tudo definido, né? Depois só é você vir revisando cada um e inserindo o conteúdo e as condicionais de cada um, né? Então, aqui, quando eu seleciono esse aqui, eu tenho necessariamente que selecionar qual é o fluxo seguinte. Nessa opção de executar automático, ele desconsidera as condicionais, ele só vai mandar o conteúdo e vai passar para o próximo, né? Ele só considera as condicionais quando tiver enviar e aguardar. Então, por exemplo, se você tiver 3 fluxos seguidos, sendo que o último é enviar e aguardar, né? Porque uma hora ele tem que parar, você não vai colocar o teu chatbot mandando todos os fluxos um atrás do outro, porque não... aí deixa de ser chatbot, é apenas um disparo sequencial, né? Para, vamos dizer assim, pelo menos no meu entendimento, um chatbot ele exige uma interação ali que o cliente vai dizer o que é que ele está buscando. Então, se você tem três fluxos sequenciais, no último você envia, você define o comportamento enviar e aguardar, e aí nesse terceiro, né, que está esse comportamento de enviar e aguardar, você vai poder inserir as condicionais, né, que é aí que vão ser consideradas, porque ele vai aguardar, o usuário vai interagir, seja digitando um número, seja digitando uma palavra-chave, enfim, do jeito que você definir as condicionais, né? E aqui, se cadastrado, ir para o fluxo. Isso aqui muita gente pergunta também, eu quase passo batido. Esse cadastro aqui é o seguinte, porque na nossa plataforma você vai ver aqui nessa aba esquerda, aqui em cadastros, você pode ter cadastros aqui. Eu estou com várias coisas teste aqui, eu não vou conseguir mostrar agora, né? Mas você pode associar cadastros de clientes a contatos, né? Então, uma vez que você associa, se você marcar aqui, porque, por exemplo, você pode ter um menu para quem já é cliente e menu para novos clientes, né? E como é que você vai diferenciar isso? Os contatos que tiverem cadastros de clientes associados, ele tem essa busca aqui, então você pode colocar para ele direto, por exemplo, para um menu específico para quem já é cliente. Seja para consulta de tutoriais, de manuais, para falar com um atendente específico que já atenda clientes ativos, por exemplo, né? Então você pode usar isso aqui para diferenciar, para não ser necessário você ter aquele menu de já sou cliente, eu não sou cliente e tal, né? Assim, dessa forma você consegue direcionar sem erro, né? Porque o cliente novo às vezes clica em já é cliente para, vamos dizer assim, imaginando que vai ser atendido mais rapidamente ou algo assim. E por aqui você já faz sem o usuário nem perceber que você está direcionando ele, né? Então, as explicações essenciais da configuração do fluxo eu já passei, né? Deixa eu te mostrar aqui alguns tipos específicos. Então, a mensagem de texto, eu te falei que você pode inserir o texto, aí você pode inserir emoji, né? Se você quiser criar um menu aqui, por exemplo, comercial, né? Aí você vai criando do jeito que você quiser. Lembrando que depois da última palavra, não adianta você dar enter aqui, por exemplo, imaginando que esse espaço visual vai aparecer lá no WhatsApp, que não vai. Se você quiser dar um espaço, aí na última linha você coloca algum caractere, né? Para ele considerar sendo esse aqui o último caractere. Agora vamos lá no tipo arquivo, né? A URL do arquivo, que você pode mandar aqui nas configurações aqui pelo repositório direto, né? Então você já pode clicar aqui, mandar o arquivo, copiar o URL e já colar o URL aqui direto. E a legenda, se for uma imagem, né? Ou arquivos que aceitem legenda, né? Que tem, por exemplo, áudio, ele não aceita legenda. Então, se você mandar um arquivo de áudio aqui, se você informar uma legenda, ela vai ser desconsiderada, né? Contato, nome e telefone. Aqui não tem muito segredo, não vou nem explorar muito. Localização. A localização você vai simplesmente colar o link do Google Maps aqui. Então você vai pesquisar o endereço do lugar que você quer colocar aqui como opção, vai copiar o link direto e vai colocar aí, ele já vai destrinchar e já mandar como localização para o usuário, né? Menu lista. Esse aqui eu mostro na estante. Esse aqui eu vou deixar por último, que é o mais complexo, né? Eu vou deixar esse aqui por último. Botões resposta, que é aqueles botões
com até 3 opções, né? Então aqui também é super intuitivo. Você pode colocar uma imagem de cabeceira, por exemplo, colocando sempre a URL, né? Toda vez que pedir URL, se você puder fazer pelo seu repositório, muito melhor, porque aqui é garantia de que vai funcionar, né? Para não correr o risco, às vezes, de colocar um link aqui do Google Drive, alguma coisa assim, que aí ele não vai funcionar. Para ele funcionar, o link ele tem que terminar com a extensão do arquivo. A opção do botão 1, botão 2 e botão 3. Então aqui não tem muito o que falar também. Botão URL, que é aquele botão que o cliente clica e ele é direcionado para uma URL, né? Então aqui ele tem as informações, é essencialmente a da URL, e você pode também colocar uma imagem de topo, né? Para poder ele ficar com um destaque melhor. Botão Pix, que aqui você vai essencialmente preencher a chave Pix e dizer o tipo, né? Sendo que a VP é chave aleatória. Então, se você precisar de chave aleatória, seja dinâmica ou seja a chave aleatória fixa criada no próprio banco, é essa opção da VP. O restante aqui é intuitivo também. E o botão copiar, que é muito parecido com o botão Pix, né? Que a função dele é copiar o código que você insere aqui em conteúdo para copiar. Então, se você for mandar algum código de confirmação, enfim, você pode usar o botão copiar, né? A informação que foi inserida aqui, quando esse usuário clicar lá no botão copy, ele já vai mandar para a área de transferência. Agora eu vou falar do menu lista, que é mais complicadinho, porque ele pede aqui, a estrutura dele é em JSON, né? Então eu vou mostrar onde é que você vai buscar esse modelo aqui em botões, ó. Se você vier aqui na lista em botões, eu vou clicar em mais aqui só para pegar o modelo tipo chave não, tipo botão, menu lista. Então aqui ele já tem esse modelo aqui, eu vou copiar aqui e vou colar aqui nesse JSON. Essencialmente do jeito que está aqui ele já vai funcionar. Agora, claro, aqui estão as opções padrões que a gente definiu lá como modelo. Aí você tem duas opções. Você pode manualmente, né, criar novas seções, criar novas opções aqui via texto direto, né? E o que eu recomendo, que muitos clientes estão fazendo, que eu nem sabia que eles estavam fazendo, eles que me falaram e eu estou repassando aqui nesse tutorial, que é você simplesmente copiar esse JSON aqui e ir lá no chat GPT e dizer como é que você quer a lista, quais as seções, que ele já vai entender a estrutura técnica aqui e já vai te devolver na mesma estrutura técnica, porém preenchido com as informações que você precisa, né? Isso aí você vai ganhar tempo do que você ficar editando isso aqui, né? A gente fez dessa forma porque como são muitas informações e essa opção aqui de lista de fato precisa de algo mais detalhado, então a gente decidiu deixar o JSON, né? Aí a gente teve essa felicidade desses clientes mostrarem para a gente que estão conseguindo produzir listas assim complexas muito rápido com o GPT. Então fica a dica aí do GPT. Você pega o modelo aqui em botões, né? Recapitulando nessa aba de botões, você seleciona o tipo menu lista e aqui você copia o modelo. Bom, dito isso, agora a gente vai para as condicionais. Nas condicionais é onde, vamos dizer assim, a mágica acontece, é onde você vai determinar a partir do que se digita ou do que se seleciona o comportamento que vai ser realizado, né? Então, eu vou começar aqui nesse boas-vindas, porque o boas-vindas é o principal, é o primeiro que vai ser recebido, né? Ou melhor dizendo, que vai ser enviado. Então, eu vou colocar aqui, eu criei aqui financeiro e comercial, então eu vou começar aqui, você tem 4 possibilidades. Se a resposta for igual, se a resposta contiver, se for diferente, ou faça independente da resposta. Apesar de ser intuitivo, eu vou dar uma breve explicação aqui, né? Se a resposta for igual, essa aqui normalmente é direcionada quando é uma resposta numérica. Então, se aqui em conteúdo você colocar uma lista do tipo, por exemplo, digite 1 para comercial, 2 para financeiro, a opção ideal para você usar na condicional aqui é se resposta for igual. Eu vou botar se resposta for igual a 1, por exemplo, né?
E eu vou usar aqui, por enquanto, a condicional de ir para fluxo, que é a mais usada, enquanto eu estou fazendo a explicação das outras opções acima, né? E para fluxo, agora eu venho aqui e seleciono, por exemplo, o comercial, né? Que é a opção lá que a gente definiu. Beleza. Agora, se eu quisesse, por exemplo, ao invés de colocar o número, colocasse botões aqui, porque os botões, quando ele clica numa opção, digita, é como se ele estivesse digitando uma opção, né? Então, se eu quisesse pegar pelo nome, não pelo número, aí a opção já não é essa. Em condicionais aqui, se resposta contiver, né? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, comercial. Eu estou escrevendo com C maiúsculo, mas tanto faz. Se você escrever tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, ele compara limpando todas as duas. Deixa as duas minúsculas, sem acento, sem caractere nenhum, né? Então não existe risco de você, né? Você não precisa ser assim literal aqui com essa busca, entendeu? Eu digo isso porque provavelmente tem muita gente que ia colocar comercial, comercial com letra maiúscula aqui depois, por exemplo. Opa, entendeu? Não tem necessidade de você fazer isso. Colocando uma palavra só, ele já vai fazer as diferenciações de forma automática, né? Se a resposta for diferente, também já é, né, intuitivo, né? O que você colocar aqui, o que for diferente disso, ele vai realizar. E por fim, faça independente da resposta, né? Que esse aqui normalmente é uma opção. Vou dar um exemplo quando você usar ela, né? Então, se a resposta for igual a 1, por exemplo, direcionar para comercial. Vou colocar aqui, se a resposta for igual a 2, direcionar e para fluxo, direcionar para financeiro. Aí você pode me perguntar, beleza, e se ele responder 3? Aí é onde entra faça independente da resposta. Aí aqui normalmente o que a gente sugere é que você mande o mesmo fluxo, né? O mesmo fluxo. Então, se ele digitar 3, ele vai receber o mesmo menu principal. Normalmente, pela observação nossa aqui, normalmente da segunda vez a pessoa já consegue entender que está repetindo porque ela não está digitando uma das opções disponíveis, né? Mas você pode também, se você quiser desenvolver um fluxo dizendo que ela está digitando errado e tal, você pode criar um outro fluxo e direcionar aqui no faça independente da resposta. Lembrando que aqui a ordem faz sentido, né? Que eu falei que aqui seria só estético, tanto faz eu mudar a ordem aqui que não vai mudar nada, já aqui muda tudo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui faça independente da resposta primeiro, ele vai desconsiderar isso aqui. Então, se o usuário digitou 1, ele já vai direto para esse fluxo de boas-vindas, né? Lembrando que toda condicional que tem direcionamento para fluxo, ela interrompe tudo que vem depois, né? Então, vou dar um exemplo. Se eu colocar aqui, vamos dizer que além de direcionar para o comercial, eu quero que atualize o departamento. Ah, eu não criei departamento ainda. Deixa eu ver o que, é que eu posso fazer aqui. Marcar tag. Vamos botar uma tag aqui. Pronto, tem umas de teste aqui. Eu quero que ele marque a tag desse usuário para teste 4. Vou adicionar aqui. Então ele está por último aqui, ó. Do jeito que está aqui, é impossível dele ser executado, né? Porque se for 1, ele já vai para o fluxo direto. Esses daqui já vão ser desconsiderados. Se for 2, já vai para o fluxo direto também. Se digitar qualquer outra coisa, também vai, né? Então esse aqui nunca seria executado. Então, como é só para marcar, como ele não direciona nada, eu já vou colocar aqui em cima como primeirão. Então, tudo de atualizar e marcar, você já pode colocar primeiro. E tudo de direcionar fluxo, você bota por último. Porque você sabe que depois disso aí, nada vai ser executado, né? Deixa eu ver se tem algum condicional específico assim que eu queria mostrar. Transferir para departamento. Você vai selecionar o departamento, vai selecionar o fluxo se estiver fora do expediente, né? Que eu expliquei no outro vídeo a respeito de gestão de usuários, onde você define essas informações. E o fluxo se os usuários estiverem offline, que é importante lembrar que aqui, todo usuário aqui, ó, na conta dele, tem esse botão de online e offline, né? Então, se marcou offline, na transferência para usuários, ele vai dizer que está offline, né? Então, para esse usuário poder receber transferência, seja automaticamente pelo departamento, seja sendo transferido de outro usuário,
ou seja, na opção aqui de transferência, porque aqui tem transferência para departamento, né? E transferência para atendente direto também, né? Então, se ele tiver offline lá, o usuário vai receber uma mensagem de que esse usuário está indisponível, né? Então, é importante lembrar os usuários de estarem sempre ligados, saírem, colocou offline, voltou, botou online, né? Transferir para atendente, departamento, encerrar atendimento, você consegue encerrar, enviar mensagem, você consegue enviar uma mensagem se você quiser notificar alguém que o usuário chegou nessa etapa aqui, né, por exemplo. Isso aqui não é mandado para o chat panel, para a conversa aqui não, então isso aqui é por fora, né? É só uma notificação. Ninguém consegue ver o que foi mandado além da pessoa que recebeu, né? Pelo painel ela não aparece em lugar nenhum. Atualizar departamento, eu já falei, marcar tag, ir para fluxo, transferir e coletar dados. Coletar dados, você pode coletar dados, então vamos supor que você queira coletar os dados de um pedido de um cliente ou do andamento desse fluxo, né? Então, cada fluxo aqui você pode determinar aqui, por exemplo, esse fluxo aqui de boas-vindas, eu estou perguntando o nome dele. Então, eu vou dizer aqui nome e vou adicionar o fluxo, ó. Coletar dados. Uma palavra-chave. Ah, tá, claro. Se for igual a 1, né? Pronto. Se for igual a 1. Isso aqui é só um exemplo, porque do jeito que está aqui, ele iria coletar 1, né? O que ele iria gravar seria exatamente o que o usuário digitou, que é 1. Então, isso aqui é útil mais quando a resposta é textual, né? Está perguntando o nome, está perguntando a cidade, né? Útil para quem faz pesquisas, enfim, para quem tem chatbots assim complexos, que queiram pegar todas as informações. E essas informações ficam disponíveis dentro da edição do usuário, né? Então você consegue acessar isso por lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que o vídeo já está bem longo para não esticar muito assim. Encerrar atendimento, enviar mensagem. Então, essencialmente é isso aí. Lembrando que a ordem aqui não vai alterar, né? Tanto faz você mudar. As condicionais vai alterar, então você precisa deixar as condicionais de ir para fluxo sempre por último. Que mais? Tá. Depois que eu já criei isso aqui, né? Vou ver aqui, vamos ver como é que tá esse esquema. Eu nem vi como é que tá as condicionais ali, mas vou atualizar aqui para ver como tá. Aí ele já dá uma mudada aqui, tá vendo? Então aqui você já consegue ver mais claramente as conexões que você tem entre fluxos, né? Então essa é a função dessa opção aqui de esquema de fluxos. Lembrando que você tem que clicar sempre em atualizar para você ver como é que está ficando, né? Essencialmente, a configuração de chatbot é essa daí. Por aqui você consegue pesquisar, se você tiver muitos fluxos, né? Você consegue pesquisar os fluxos por aqui, você consegue ter mais de um chatbot também. Você consegue definir um chatbot diferente para cada número, isso é muito legal, que você pode ter vários números trabalhando e cada um trabalhando etapas diferentes, né? Mas essencialmente é isso aí.